Olá pessoal, os que estão vendo esse canal Antônio Vieira pela primeira vez, eu sou o professor Vieira e vamos tratar nessa aula de hoje a integração de secante de x. Essa integral é muito útil em vários campos e é possível com o cálculo de integral, né? Então, uma das finalidades do cálculo integral, na sua origem, foi resolver o seguinte problema. Dada a tangente a uma curva y a f igual a f de x e um ponto dessa curva por suas coordenadas x e y, quer-se determinar a equação dessa curva y igual a f de x. Então, a incógnita, neste caso, é a equação da curva. Então, essa foi uma das finalidades primeiras, né, lá na origem do cálculo integral. Então, a integração é a operação inversa da derivação. Então, tendo a derivada de uma função, que nós vimos na figura anterior, que geometricamente ela é interpretada como a declividade daquela reta tangente, está representada aqui essa derivada da curva na notação de Newton. Para se determinar a equação dessa curva f de x, é preciso fazer a integral dessa f' de x. Então são operações inversas. Com isso, resolvendo essa integral, nós chegamos à equação de y como uma função de x. Então vamos à integral de secante de x. Vamos ver um primeiro método, é um método assim mais comum, bem rápido. Então a integral de dx por cosseno x, é o inverso do cosseno x, é secante de x. Então vai ser a integral dessa razão aqui é igual à integral de secante de x dx. Vamos multiplicar essa secante de x pela unidade. Multiplicando por 1, isso não altera em nada. Essa unidade, então, está definida aqui em amarelo por secante de x mais tangente de x e no denominador também se divide por secante de x mais tangente de x. Então, isso daqui é 1 e não altera em nada e com isso vamos chegar ao propósito que queremos. Vamos fazer uma mudança de variável chamando u igual a secante de x mais tangente de x. E vamos diferenciar essa variável auxiliar. Então, du é igual. A derivada da secante de x é secante de x vezes a tangente de x. E a derivada o diferencial, né, de tangente de x é secante ao quadrado de x dx. Então, nós já temos aqui o u e o du para mudar de variável. Se vocês repararem aqui no numerador, aplicando aqui a propriedade distributiva do produto em relação à soma, aqui no numerador, secante de x vezes secante de x, fica secante ao quadrado de x. E secante de x vezes tangente de x está aqui. Então, reparem que aqui no numerador, nós temos essa diferencial du. E no denominador temos u. Então, está feita aí a mudança de variável. Substituindo, então, o du lá no numerador e o u no denominador, nós ficamos, então, com a integral de du sobre u. Essa integral de du sobre u já, então, é imediata, não exatamente como aquela de secante de x. Então, a derivada de uma função em relação a essa função é o logaritmo neperiano dessa função. Como o logaritmo não pode ter valores negativos, de números negativos, né? Nós então colocamos essa variável u em módulo, mais uma constante de c, né? Então, a integral indefinida. Então, a integral de secante de x dx, voltando com a variável u ao seu
a sua forma que atribuímos vai ser logaritmo neperiano do módulo de secante de x mais tangente de x mais a outra, né? Poderíamos parar aqui. Então, a integral de secante de x poderia parar aqui. Entretanto, existem algumas aplicações, principalmente na cartografia náutica, na navegação, que usam a carta de Mercator, que usam a função que estamos aqui integrando, a integral de secante de x, numa outra forma, que em vez de trabalhar com duas linhas trigonométricas, a secante de x e tangente de x, trabalha apenas com uma linha trigonométrica. Então, nessa secante de x mais tangente de x, faz-se aqui algumas transformações trigonométricas e chega-se a essa expressão que é muito usada e existe nos livros de navegação, de cartografia náutica e de engenharia cartográfica. Então, a integral de dx sobre cosseno x é o logaritmo neperiano da tangente de 45 graus mais x sobre 2. Esse módulo, porque não pode haver logaritmo de número negativo. Bom, vamos a um segundo método, que vamos chegar àquela expressão muito usada na cartografia náutica e na engenharia cartográfica e em navegação. Vamos chegar a ela por outro caminho, seria esse segundo método, né? Então, partindo de dx com cosseno de x, vamos fazer então aqui uma mudança de variável. Vamos considerar o x como 90 graus menos delta. Diferenciando, nós vamos ficar com dx, aqui a derivada de uma constante é 0, menos dx. Então, vamos colocar aqui no lugar de dx o d delta e do cosseno de x, vamos no lugar de x 90 menos delta. Cosseno de 90 menos delta, são ângulos complementares, vai ficar sendo igual ao seno de delta. E aqui, no lugar de dx, colocamos menos d delta e colocamos o menos fora no sinal de integração. Então, essa integral aqui que vamos realizar de agora em diante. Vamos fazer aqui um artifício, né? No lugar de seno de delta, vamos colocar aqui aquele conceito do seno do arco duplo. O seno de 2A é 2 seno A cosseno A da trigonometria. Então, seno de delta vai ser 2 seno de delta sobre 2 cosseno de delta sobre 2. O delta é o dobro de delta sobre 2. Então, essa é a expressão do arco duplo. Vamos multiplicar essa expressão aqui, analogamente como se fez anteriormente, vamos multiplicar por 1. 1 vamos representar aqui nessa forma da fórmula fundamental assim, da trigonometria, né? Seno ao quadrado de delta sobre 2, mais cosseno ao quadrado de delta sobre 2 é igual a 1. Então, multiplicando por 1 aqui o numerador, não altera nada a fração. Então, multiplicando o numerador por 1, nós temos aqui o seno delta sobre 2 mais cosseno delta sobre 2 d delta, e no denominador, aquele 2 seno delta 2 cosseno de delta sobre 2. Vamos desmembrar essa fração. Então, colocamos seno de delta sobre 2 sobre o denominador, mais cosseno de delta sobre 2 sobre aquele mesmo denominador. Só desmembramos para continuar a nossa algebrização. Repetimos a expressão aqui e vamos agora fazer uma mudança de variável. Vamos chamar u ao cosseno de delta sobre 2 e temos então o du, a derivada do cosseno é menos seno. É que u é função de x, a derivada de u é u' du, né? Então está aqui, du é igual a menos seno de x d delta sobre 2 vezes a derivada do argumento, que é o d delta sobre 2. Fazemos a mesma coisa, aqui ainda preparamos para a fase seguinte. Então esse 2du, que vamos multiplicar por aqui, fica sendo igual a seno delta sobre 2 d delta. E já vai ficar igual lá no numerador. A mesma coisa fazendo v igual a seno de delta sobre 2. V igual esse seno de delta sobre 2. Diferenciamos, dv igual a derivada de seno é o cosseno, e a derivada do argumento vai ser d delta sobre 2.
colocando aqui 2dv é igual ao cosseno de delta sobre 2. Então, nós já temos aqui, para colocar o u no lugar aqui do denominador, e o v aqui também seno, e aqui que é seno delta sobre 2 de delta, nós já temos os valores deles aqui, menos du, e cosseno de delta sobre 2 de delta, temos aqui o valor dele que é dv. Então, colocamos lá naquela expressão. Ficamos com essa expressão aqui, integral de menos 2du sobre du mais 2d delta sobre d delta. Estamos direitinho ali. Então, simplificando, o 2 com o 2, aqui no numerador e denominador, ficamos aqui colocando o termo positivo na frente, ficamos com a integral de dv sobre v menos essa parcela aqui do integrando é negativa, integral de du sobre u. Aplicamos aqui o teorema da adição da integral. A integral de uma soma é a soma das integrais. Essa é a propriedade que aplicamos. Aqui, então, nós já estamos vendo que temos uma razão entre a diferencial e a função. Isso é aquela integral clássica, imediata, que isso aqui será o logaritmo neperiano de v e aqui o logaritmo neperiano de u. Tomamos em módulo, porque não pode haver valores negativos para ter logaritmos, mas a constante de integração. Como aqui é uma subtração, nós podemos aplicar ou desaplicar a propriedade dos logaritmos. Podemos colocar nessa forma. O logaritmo de v menos o logaritmo de u é igual ao logaritmo do módulo de v sobre o módulo de u. Desaplicamos a propriedade. Aqui o logaritmo de uma fração, o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador, está aqui. Só desaplicamos a propriedade dos logaritmos. Substituindo, então, aqui, voltando, né, para a variável anterior, o v é o seno delta sobre 2 e o u é o cosseno delta sobre 2. Voltamos para a variável anterior e vamos continuar a nossa derivação. Então, ficamos, então, que isso aqui é igual a menos, isso aqui, né, logaritmo, o módulo de seno de delta sobre 2 sobre cosseno de delta sobre 2, que seno sobre cosseno é a tangente. Então, temos aqui, então, que é menos o logaritmo do módulo da tangente de delta sobre 2. Ficamos já nesse ponto. Vamos aqui, novamente, explorar a propriedade dos logaritmos. Esse menos 1 está multiplicando logaritmos. Nós podemos colocá-lo aqui como potência, como expoente da tangente, né? Que seria como se fosse logaritmo de a elevado, de x elevado a A, é a vezes log de x. Então, vamos colocar esse menos 1 aqui, explorando a propriedade dos logaritmos. Temos ele aqui. Então, aqui nós temos, então, que ficamos com tangente de delta sobre 2 elevado a menos 1, que isso aqui é a notação de inverso, do inverso da tangente. Não é aquela notação de arco tangente, não. É o inverso da tangente, que está representado aqui. Então, ela pode ser colocada no numerador com expoente positivo. Então, fica ela aqui colocada, a tangente de delta sobre 2, colocada no denominador. E aqui o inverso da tangente é a cotangente. Então, ficamos aqui com o logaritmo neperiano do módulo da cotangente de delta sobre 2. Pronto. Agora, vamos fazer uma recordaçãozinha rápida aqui de trigonometria. Aqui está o círculo trigonométrico para fazer uma mudança de função ali. Então, temos aqui o primeiro quadrante e tiramos do primeiro quadrante essa reta radial, formando um ângulo alfa com o eixo horizontal. Essa reta intercepta aqui o eixo onde se marcam as cotangentes. Essa reta tangente aqui horizontal é onde se marcam as cotangentes. Seria marcada, então, a cotangente do ângulo alfa. Temos aqui, desde esse ponto até este, a cotangente do ângulo alfa. Está marcada aí. E vamos nessa outra reta marcada aqui, saindo pelo centro, formando esse ângulo é um ângulo negativo, né, de 90
menos alfa, tomando ele aí em módulo, nós teríamos aqui, nesse eixo, nessa reta marcada aqui é onde se marcam as tangentes do ângulo. Então aqui nós estaríamos marcando a tangente desse ângulo 90 menos x, como é um ângulo negativo, vai ficar menos tangente de x, ou como está na parte negativa da tangente, ele tem o sinal negativo. Daqui, dessa origem para cima, as tangentes são positivas. Então, essa tangente aqui é negativa. Então, esse valor aqui deste ponto do eixo horizontal até este daqui, vale menos tangente de 90 menos x. Então, nós queremos provar aqui, para fazer uma transformação trigonométrica, que este segmento aqui da tangente deste ângulo é igual a este segmento da cotangente. Então, reparem que nós temos dois triângulos retângulos aqui. Temos esse triângulo retângulo nesse ponto, onde um dos catetos é a cotangente, e temos o outro triângulo retângulo, em que um dos catetos é 90 graus, um dos ângulos é 90 graus e o cateto é tangente. É 90 menos x. Então, esse ângulo aqui, chamando ele de alfa, então nós temos nesse triângulo aqui um ângulo com 90 menos alfa, que até aqui assim é 90. Tirando esse alfa, ficamos com esse 90 menos alfa. Então, esse triângulo é 90 menos alfa, 90 e alfa. E esse triângulo aqui, ele tem esse ângulo também de 90 menos alfa, porque esse ângulo todo aqui, do primeiro quadrante, é 90, tirando esse alfa é 90 menos alfa. E com aquele ângulo alfa ali, então nós estamos vendo que esses dois triângulos têm os mesmos ângulos internos. Então eles são idênticos, são congruentes. Isso quer dizer, então, que a cotangente de x em módulo é igual a menos tangente de 90 menos x em módulo. Está aqui representado. Esse ângulozinho aqui também é 90. Coloquei aqui para preencher a figura, porque são opostos ângulos, respectivamente, de lados perpendiculares. Então, o que nós podemos tirar dessa figura, que ficou provado, é que este segmento aqui, essa distância de cotangente de x, quer dizer, um módulo de cotangente de x, é igual a esta distância aqui, em módulo. Um módulo de menos 90 menos x. Então, fazendo aqui o que nos interessa, queríamos essa cotangente de delta sobre 2, colocando alfa como se fosse delta sobre 2, cotangente de delta sobre 2 será igual a menos tangente de 90 graus menos delta sobre 2. Repetimos ela aqui, então, como é em módulo, podemos abstrair o sinal, estamos trabalhando aqui, isso aqui é equivalente. Vamos fazer uma mudança de variável, colocando agora delta aqui como 90 menos x. Então, a tangente de 90 graus menos delta sobre 2 vai ficar 90 graus menos, no lugar de delta, 90 menos x sobre 2. Então, voltando lá àquela integral inicial, no início desse segundo método, a integral de dx sobre cosseno x será igual ao logaritmo neperiano da tangente de 90 menos x menos 90 menos, aqui no lugar do... tem isso aqui, 90 menos x sobre 2 mais c, vezes a integral, né? Aqui assim deveria sair o sinal de um módulo, saiu esse colchete. Seria em módulo, isso aqui não botei, mas é em módulo. Agora já coloquei aqui, como se fosse um módulo, mas saiu o sinalzinho lá de colchete. Então fazendo essa subtração aqui, ou operando aqui ficaria 45 graus menos x sobre 2, aqui o sinal menos, eu ficaria 90 graus menos isso daqui. Então 90 graus menos 45 dá 45 graus. Menos x sobre 2 dá mais x sobre 2. Então está aqui o valor da integral da secante de x. Faltou um Szinho aqui, desculpem. Então é logaritmo neperiano da tangente de 45 graus mais x sobre 2. É essa expressão que aparece com frequência nos livros de navegação
de cartografia náutica e de engenharia cartográfica. Agora, nós determinamos uma família de curvas com aquela constante C. Então, para cada caso que se aplicar, é preciso determinar essa constante C. Então, por exemplo, na projeção de Mercator, o x representa a latitude, né? E aqui seria o valor de y, aquela latitude crescida. Isso aqui é o y da latitude crescida. No Equador, na latitude lá da projeção de Mercator, esse y aqui, a latitude crescida, é zero. Esse y vale zero, para x igual a zero. Então, para y igual a zero, que é o valor dessa integral, fica o logaritmo neperiano de 45 graus mais 0 sobre 2. Tá? Então, aqui deu zero. Tangente de 45 graus é 1. Logaritmo neperiano de 1 é zero. Então, essa constante de integração, na projeção de Mercator, é zero. Então, já fica então aí demonstrada essa expressão. Então, muito obrigado, senhores. Essa era a aula que eu tinha prometido no vídeo anterior. Muito obrigado por tê-la assistido. Se ainda não se inscreveram, se inscrevam, deem o seu like, coloquem suas sugestões e seus comentários para que me guiem e me incentivem para as próximas aulas. Até a vista, pessoal!